Bolsonaro no Flow e o Monark fora do Flow. Que coisa, hein, clã? Muita gente estava esperando que o Monark estivesse no Flow do Bolsonaro, porque o próprio Igor 3K disse que o Monark ele iria voltar para o Flow para fazer alguns programas muito específicos. O Monark ele não faz parte mais do quadro da empresa depois de tudo que aconteceu, mas por conta do Monark ter participado de várias negociações durante anos e ter muita expectativa de participar de certos flows, então o Igor achou que seria justo chamar ele para esses flows especificamente. E eu acho que um desses flows seria com o Bolsonaro, mas aconteceu que o Monark não foi chamado. E é meio triste esse tipo de situação. Não porque eu quero passar pano para as coisas que o Monark falou, mas porque eu acho assim que, por mais que o Monark ele tenha feito erros e erros no passado, eu acho que, tipo, se você passou anos pra ter alguma coisa e ver isso acontecer sem você, deve ser uma situação muito triste de verdade. Então eu realmente penso bastante por esse lado. Mas uma coisa importante pra falar sobre isso aqui. Eu queria ver o Monark no flow do Bolsonaro. Por que eu queria ver o Monark no flow do Bolsonaro? Porque eu gosto de entretenimento e eu penso assim, é, o que a gente poderia esperar do Bolsonaro num programa desses de podcast? É muitas porcarias sendo ditas. E o Monark ia falar muitas porcarias também. E como entretenimento daqueles, tipo, sei lá, a galera que ia ver as rinhas de gladiador lá, sabe? Eu queria ver esse flow pra ver o que o Monark e o Bolsonaro iam falar. No final das contas, o Bolsonaro acabou falando algumas coisas absurdas, né? Como, por exemplo, colocar água de coco na veia. Que muita gente vai chegar e falar, realmente pode-se colocar água de coco na veia. E sim, algumas vezes, em situações de desespero extremo, a água de coco foi injetada assim na veia das pessoas. Mas não necessariamente seria algo positivo ou algo bom. E eu acho que no contexto do que o Bolsonaro estava discutindo, foi uma analogia ruim. Porque o negócio da água de coco é uma situação completamente diferente da cloroquina que ele tanto defendeu, porque a cloroquina é simplesmente um remédio que não tem nenhum tipo de ação em cima do que ele estava falando. Se tivesse ação em cima do que ele estava falando, então o mundo inteiro teria utilizado cloroquina. Ninguém usou cloroquina e, inclusive, teve vários estudos dizendo que não funcionava. E aqui no Brasil, que, vamos ser sinceros, uma grande parcela de pessoas acredita no presidente, deve ter tomado esses bagaços aí. E, no final das contas, a gente teve 600 mil mortes. A gente foi um dos países que mais morreu gente de Covid. Então, no final das contas, eu acho que tanto por causa da ciência quanto por esses negacionistas mesmo que dizem que a cloroquina salva, eles não têm como argumentar. Não dá pra eles pensar, ah, não, mas é sempre a culpa do outro, sabe? Ah, mas morreu um monte de gente porque o pessoal não tomou cloroquina, porque a esquerda é que governa o Brasil. Mas peraí, calma aí. A esquerda governa o país, mas você teve um presidente de direita que foi eleito e hoje em dia a gente tem uma imensa maioria conservadora. Na verdade, o Brasil sempre foi de imensa maioria conservadora. Então, eu acho que talvez não faça muito sentido e eu acho que o fato de ter morrido tanta gente no Brasil mostra um pouco desse negacionismo também, de como as pessoas foram desleixadas em relação a como lidar com a pandemia e o Bolsonaro meio que foi o expoente máximo disso, sabe? Então muita gente perdeu familiares por causa desses negacionistas, que inclusive até agora continuam se negando a tomar vacina, e o próprio Bolsonaro foi e disse isso, né? E um dos maiores mentores do Bolsonaro morreu, inclusive, de Covid, né? Que foi o Olavo de Carvalho. Então, acho assim, tem que fazer um malabarismo muito forte para você pegar e justificar. E aí falar da água de coco na veia, como se fosse a cloroquina de hoje. Primeiro que a água de coco, né, é um negócio estéril, não deve ser colocado na veia, porém, nessas situações extremas você pode colocar na veia porque ou a pessoa morria, ou ela podia ter algum tipo de doença. Então era melhor a pessoa ter algum tipo de doença, algum bug que ela fosse levar pelo resto da vida dela, do que ela pegar e morrer, correto? Então, nesses casos, os caras iam lá e injetavam água de coco na veia da pessoa mesmo. E a água de coco funcionou por algum tempo, embora não seja recomendada. É muito importante falar isso, tá? E aí, eu tô falando desse negócio de não ser recomendado, porque vai que alguém tem essa ideia, né? Sei lá, de meme. Mas de qualquer maneira, duvido muito que vai ter, mas espero que não tenha. Então, nesse caso especificamente do contexto da Segunda Guerra Mundial, era um negócio que ninguém sabia se funcionava, se não funcionava, acabou funcionando. E foi uma coisa que foi utilizada em situações de extrema emergência, blá blá blá. Só que no caso da cloroquina, a gente tá numa situação de emergência novamente, mas a gente tem muitas outras ferramentas para lidar com isso.
E no final das contas, a gente acabou simplesmente cuspindo nessas ferramentas, cagando pra tudo e se ferrando. E uma coisa importante sobre isso, né? Tipo assim, é, muita gente vai falar, nossa, o Brasil, ele deveria ter continuado se movimentando, porque o mundo inteiro estava parando e o Brasil foi o único país que estava indo contra essa maré. Mentira, não era, foi. A Inglaterra foi a mesma coisa, inclusive os Estados Unidos também foi praticamente a mesma coisa. Só que esses outros presidentes, eles viram que ia dar merda pra caramba e eles voltaram atrás. Então, o presidente dos Estados Unidos voltou atrás, o Trump voltou atrás em relação a isso, e também, né, o primeiro-ministro da Inglaterra também voltou atrás em relação a isso. Então, ambos conservadores, eles viram que isso ia dar merda. E ambos os conservadores perderam poder por causa dessas decisões ruins. E agora é a vez do Bolsonaro perder o poder por causa dessas decisões ruins também. É praticamente certo que o Bolsonaro vai perder o poder. E ele não vai perder o poder por causa da má gestão econômica dele, porque muita gente passa pano para essa gestão econômica. O Bolsonaro ele não vai perder o poder porque ele é de direita e a galera acordou como esquerda. O Bolsonaro ele não vai perder o poder por causa de corrupção, porque corrupção sempre aconteceu no governo e as pessoas sempre passaram pano. Ele vai perder o poder por causa da má gestão. As pessoas olham para a gestão que ele teve da pandemia, de todos os ministros da saúde que ele trocou, de todas as coisas que aconteceu, e ele vai perder o poder por causa disso. Ele vai sair do governo por causa disso. E as pessoas vão votar em qualquer pessoa que não seja Bolsonaro. Todas as pesquisas que colocam qualquer candidato contra o Bolsonaro perde. O único candidato onde o Bolsonaro tem chance de ganhar é contra o próprio Lula. Embora que ênfase ele tem chance, mas é uma chance mínima, porque o Bolsonaro, ele tá muito mal visto e tem muita gente que vota no Lula por conta do passado. Então, as pessoas vão evocar esse passado político agora. As pessoas vão votar no Lula porque elas esperam voltar para aquela época boa de 2000 e 2010, que foi uma época onde o Brasil estava indo muito bem. E eu não sei se o Brasil vai voltar a ter uma época boa, talvez ele não tenha, talvez as pessoas estejam esperando demais, talvez as pessoas estejam sonhando demais que a gente vá ter uma melhora. Eu acredito que não vai ter melhora nenhuma, pelo menos eu estou sendo bem pessimista em relação à situação econômica do Brasil. Mas, de qualquer maneira, não responder os e-mails, ficar falando que comprou vacina e coisa do tipo, quando na verdade ele não tá mentindo, ele comprou vacina, mas o problema não é isso, ele comprar vacina, isso se chama pós-verdade. É uma das coisas que o Bolsonaro mais utiliza. Ele usa muito a pós-verdade, que é uma verdade pela metade. O que é uma verdade pela metade? É quando você pega e faz alguma coisa e, tipo, não tá no contexto que deveria ter sido feito, mas você pode dizer que você fez. Então, por exemplo, comprei vacina. Comprei vacina quando? Depois de tudo, depois do final da bagaça, quando já tava tudo escaralhado, já foi aí que ele comprou vacina, de fato, né? Só que aí já era tarde demais, porque ele poderia ter comprado isso muito antes. A gente podia ter começado a vacinar no final de 2020, talvez, mas a gente não conseguiu vacinar no final de 2020. O Brasil podia ter sido um dos primeiros países a vacinar, não porque o Brasil ele é um país que ele seria escolhido, ou porque o país, ou talvez não porque o país não tem essa capacidade, mas porque o país é um dos melhores países do mundo para vacinação. O Brasil é um dos melhores países do mundo. Então, qualquer coisa que eles precisarem vacinar aqui no Brasil, está dele para já está todo mundo vacinado. Então, a gente podia ter vacinado no final de 2020 e no começo de 2021, metade de 2021, a gente já ter uma boa parcela da população imunizada. São Paulo conseguiu fazer a imunização por conta das brigas do governador, que inclusive eu não gosto do governador de São Paulo também, mas a gente não pode dizer que esse governador não lutou para isso, que se esse fosse o presidente do Brasil na época, que, diga-se de passagem, seria bem melhor que o Bolsonaro, mas mesmo assim não seria bom, a gente teria pelo menos tido as vacinas, a gente pelo menos teria vacinado todo mundo o mais rápido possível. O Bolsonaro ele só foi ver essas coisas muito tarde, e quando foi tarde já tinha morrido muitas pessoas. Então, quantas pessoas podem ter morrido por conta da má gestão do governo brasileiro, nesse caso especificamente, das más decisões, do politismo do presidente? Porque uma das coisas que o presidente fez, que inclusive ferrou com o governo de São Paulo, e há quem questione se isso foi de propósito, foi quando o Bolsonaro pegou e começou a fazer críticas junto com o Ernesto à China,
que inclusive é a maior parceira econômica do Brasil, e o Brasil sempre teve na China um bastião, a China sempre teve no Brasil também um bastião. Então, a China hoje em dia está se tornando a maior potência do mundo e o Brasil estava crescendo junto com a China. A gente poderia ser a maior potência do mundo se não tivesse acontecido os 10 últimos anos de governo do Brasil. Mas, infelizmente, aconteceram 10 últimos anos terríveis em relação aos governos aí e também a economia mundial. Eu acho que de 2015, 2016 para cá, a gente só decaiu hardcore. O Temer, ele fez reformas que pioraram o Brasil. O Bolsonaro fez... Na verdade, nem sei o que o Bolsonaro fez, na verdade. E o final do governo da Dilma também não foi muito positivo, embora que muita gente vai falar muito bem do governo da Dilma e tal, mas eu particularmente não acho que o governo da Dilma tenha sido positivo para o Brasil. De qualquer maneira, então... A China é a nossa maior potência. A China, a gente poderia estar de mãos dadas com a China. A China sempre foi parceira do Brasil, sabe? E o Brasil sempre foi, tipo, considerado uns Estados Unidos inferior. Os Estados Unidos sempre cagou pro Brasil. E por que que a gente tem que ficar lambendo as botas dos Estados Unidos? O Trump foi lá e taxou as coisas do Brasil, reclamou que o Bolsonaro estava baixando demais o valor do dólar, porque ele queria ganhar dinheiro em cima do Brasil. Você acha que os americanos se importam com o Brasil? Você acha que a gente tem que ficar colocando bandeirinha do Brasil junto com os Estados Unidos? Pelo amor de Deus, faça-me um favor. Ah, não, mas o Brasil, ele não é comunista, não sei o quê. Galera, não existe isso de comunismo, de capitalismo, não, meu amigo. Existe apenas uma coisa, lucro e vantagem e poder. E, aliás, essas três coisas, na verdade, então. Só existe isso, só existe vantagem, só. A China, ela é um país que se diz comunista, mas ela age de forma capitalista o tempo todo. Então, tanto faz para a China, eles estão ganhando poder e é o que importa. Trazer poder para dentro do país deles, entendeu? Os Estados Unidos é a mesma coisa, a Europa é a mesma coisa. Todos os países lidam com seus próprios interesses. E o Brasil, quando entrou esse presidente, parece que parou de lidar com seus próprios interesses. Parece que passou a lidar mais com os interesses da própria família Bolsonaro do que com o governo em si, com as pessoas em si. Ah, mas veja bem, a gente passou aqui um negócio para colocar dinheiro no bolso do brasileiro. Passou mesmo? Porque eu lembro muito bem do governo ele não querer passar isso. O Paulo Guedes, ele foi uma das pessoas que foi contra isso e eles tinham colocado que ia ser R$ 200 porque o pessoal tinha chorado muito. E isso foi derrubado durante a Câmara e lá na Câmara foi aumentado o valor. Então isso é pós-verdade, entendeu? O Bolsonaro de fato assinou essas coisas, o Bolsonaro de fato fez essas coisas, mas não porque ele queria, não porque ele podia, mas porque ele foi obrigado a fazer, porque não tinha outra opção. E agora ele tá surfando em cima disso. O Pix mesmo, ele fala como se ele tivesse feito o Pix, não foi ele que fez o Pix e coisa do tipo. Então, pra mim, foi um flow cheio de pós-verdade, foi um flow horrível nesse aspecto, sabe? Porque tudo assim, política é assim, é nojento, é terrível, é aterrador, sabe? E aterrador, e mais triste ainda, é ver tantas pessoas que acreditam fiamente, cegamente nisso, que falam, é isso aí, sabe? É isso aí mesmo. E eu, por entretenimento, queria ver o Monark lá, porque eu queria me divertir vendo as piadas que o Monark ia fazer, e as memes e coisas do tipo. Mas não aconteceu que o Monark não apareceu, né? E o Monark provavelmente deve ter tido seus motivos, ou o Igor deve ter tido seus motivos e tal. Mas de qualquer maneira, foda, mano. Bom, então esse é o meu review do Flow do Bolsonaro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo e a gente se vê depois.